E se tudo o que você sente for real? Não no sentido emocional, no sentido literal. E se sua mente não fosse só uma ferramenta que interpreta o mundo, mas o próprio arquiteto do universo? Parece absurdo, né? Mas pense comigo. Você já se perguntou por que certas coincidências parecem mensagens? Por que sonhamos com algo que depois acontece? Por que algumas imagens mexem com você de um jeito inexplicável? Vivemos num mundo onde nos ensinaram que matéria é separada da mente, que seu corpo é diferente da sua consciência, que o universo está lá fora e você está aqui dentro. Mas e se tudo isso estiver errado? E se a realidade for construída de símbolos, padrões e números? Sim, números. Não só como ferramentas para contar ou medir, mas como expressões vivas de algo maior, algo profundo, algo que talvez esteja tentando falar com você. Hoje, vamos mergulhar em um mundo onde ciência, espiritualidade e filosofia se unem. Vamos falar do Unus Mundus, o mundo único onde mente e matéria são apenas duas faces da mesma coisa. E de um símbolo matemático que parece consciente. O nome dele, Budabrot. Mas calma, esse não é só um vídeo sobre matemática, é um convite. Um convite para você despertar. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque o algoritmo do YouTube funciona melhor quando você faz isso. E bora começar. Vivemos num mundo em que tudo precisa de uma explicação racional, onde números servem para cálculos e emoções são tratadas como ruídos no sistema, onde a mente é uma coisa privada trancada dentro do crânio e o universo é uma máquina distante e impessoal. Mas e se essa visão estiver incompleta? E se houver uma camada oculta da realidade, onde tudo está conectado? Um campo invisível que une seus pensamentos às estrelas, seu coração à geometria de uma galáxia, seu sofrimento à matemática que estrutura o mundo. Essa não é uma ideia nova. Ao longo da história, místicos, cientistas e filósofos vislumbraram essa conexão. Platão falou do mundo das ideias. Os alquimistas buscaram a união de espírito e matéria. Jung descreveu o inconsciente coletivo, onde mitos e símbolos universais emergem de uma mente maior do que a nossa. E em meio a tudo isso, ele cunhou um termo poderoso, unus mundus, um só mundo. Não um mundo separado em carne e espírito, mente e matéria, certo e errado, mas uma realidade unificada, onde as divisões são apenas ilusões. E se isso for verdade, então cada coisa que você sente, cada pensamento estranho, cada coincidência significativa, não pode ser um ruído, pode ser uma mensagem, um sinal dessa camada oculta tentando se revelar. Mas como encontrar esse padrão? A resposta, curiosamente, pode estar nos números. Não aqueles usados para conta bancária ou prova de matemática, mas os números como símbolos vivos, carregados de significado, como se o universo estivesse tentando falar com você, usando o que existe de mais exato para transmitir o que há de mais invisível. E é aqui que entra o Budabrot, um símbolo nascido de uma fórmula matemática que parece ecoar padrões antigos de espiritualidade, mitologia e até arte sagrada. Um símbolo que parece dizer, você faz parte disso tudo. E se for verdade que os números contam uma história, então o Budabrot pode ser o capítulo mais importante dessa narrativa. A pergunta é, você está pronto para enxergar? Vamos começar com uma provocação. E se o maior problema da nossa civilização moderna não for a tecnologia, nem a política, nem a crise climática, mas sim a nossa desconexão da realidade profunda? Vivemos numa era de informações infinitas, mas sabemos cada vez menos sobre nós mesmos. Nos sentimos ansiosos, perdidos, distraídos.
correndo atrás de metas que nem sabemos de onde vieram, olhando para telas o dia todo sem olhar para dentro. Você sente isso também? Essa sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Agora, aqui está o ponto. Essa angústia silenciosa, essa fome de sentido, pode ser o sintoma de algo muito mais profundo. Jung acreditava que a nossa mente consciente é apenas a ponta do iceberg. Debaixo dela está o inconsciente, não só o pessoal, mas o coletivo, um campo comum, compartilhado por toda a humanidade. Mas o que ele descobriu é ainda mais intrigante. Existem padrões que emergem do inconsciente, padrões simbólicos, imagens arquetípicas. E sim, números. Para Jung, os números não são apenas ferramentas matemáticas. Eles são símbolos primordiais. Eles emergem espontaneamente dos sonhos, dos mitos, das religiões. Eles aparecem quando a mente tenta entender o todo. E isso nos leva a um conceito-chave: sincronicidade. Você já pensou numa pessoa e ela te liga logo em seguida? Já sonhou com algo e depois aquilo aconteceu? Já viu um número repetido várias vezes no mesmo dia, como se o universo estivesse tentando chamar a sua atenção? Esses eventos não têm uma relação de causa e efeito, mas estão conectados pelo sentido, pela significância. Para Jung, essas sincronicidades são janelas para o unus mundus. São momentos onde o véu se levanta e você vislumbra a unidade oculta entre a sua mente e o mundo. E se essas coincidências não forem aleatórias? E se forem pistas de um código maior? Mas como acessar esse código? Como decifrar essa linguagem que está além das palavras? Aqui entramos em outro território fascinante: os fractais. Fractais são padrões que se repetem em todas as escalas, desde a forma de uma samambaia até o contorno de uma galáxia, desde a estrutura de um pulão até o desenho da árvore da vida em tradições ancestrais. Eles são autossemelhantes. Não importa o quanto você amplie, o padrão continua lá. E o mais chocante é que esses padrões são gerados por equações simples, repetições, iterações, números. A natureza pensa com matemática, e entre todos os fractais há um que se destaca, um símbolo que parece carregar uma sabedoria ancestral: o conjunto de Mandelbrot. Você começa com uma fórmula simples, mas ao repetir, algo mágico acontece. Surge uma forma que nunca se repete completamente, e ainda assim é ordenada. O que isso diz sobre a realidade? Diz que o universo pode ser estruturado como um loop infinito entre ordem e caos, que a beleza pode emergir da repetição, que o todo pode estar contido na parte. Isso já seria suficiente para nos deixar de queixo caído, mas tem mais. Quando você inverte o processo, quando você olha não os pontos que permanecem estáveis, mas os que explodem para o infinito, você obtém uma nova imagem, um novo fractal. E o nome dele é Buddha-Brot. Agora, presta atenção. Esse nome não é só poético, é preciso. Porque o Buddha-Brot se parece com uma figura meditando, uma energia sagrada, um arquétipo visual. Sem que ninguém tenha programado isso. Foi a matemática que desenhou aquilo. Uma imagem que ecoa os chakras, as divindades hindus, a simetria sagrada de templos antigos. Como se a mente deixasse uma impressão digital no tecido do universo. Como se o número estivesse sonhando com o sagrado. Isso é só uma metáfora bonita? Ou estamos diante de uma sincronicidade tão profunda que não pode mais ser ignorada? O Buddha-Brot é um dos poucos símbolos que nasce da matemática e, ao mesmo tempo, reflete os arquétipos do inconsciente coletivo. Ele não é só um desenho, é uma ponte, um sinal, um ponto de contato entre a mente humana
e a ordem do cosmos. E aqui, voltamos ao ponto inicial. Talvez a sua sensação de desconexão com o mundo venha do fato de que você está tentando viver uma vida separada da ordem que te gerou. Mas se você reconhece o padrão, se vê o Buda brote, não só com os olhos, mas com a mente, talvez você desperte. Porque esse padrão não é externo a você. Ele está nos seus sonhos, na sua intuição, nos seus ciclos emocionais. Ele está tentando te lembrar de quem você é. E a verdade mais profunda é que você é parte disso tudo. Essa é só a primeira parte. A seguir, vamos explorar como o Buda brote aparece ao longo da história, na arte, na espiritualidade e na ciência, como se fosse uma linguagem universal tentando se revelar há milênios. Mas antes, respira fundo e pensa. Quantas vezes você já viu um padrão e achou que era só coincidência? Talvez nunca tenha sido. Agora que você conhece o Buda brote e entende seu nascimento matemático, chegou a hora de olhar para ele de um jeito mais humano. Porque o mais perturbador e ao mesmo tempo fascinante não é que esse símbolo tenha surgido de uma equação, é que ele já estava aqui, antes mesmo de ser descoberto. Observe bem e você vai ver traços do Buda brote em quase tudo que os humanos chamaram de sagrado. Desde os hieroglifos egípcios até os desenhos nas cavernas, desde os diagramas hindus aos selos alquímicos, desde as catedrais góticas aos padrões da arte psicadélica moderna, todos parecem dançar ao redor do mesmo núcleo visual. Um corpo, um eixo central, um movimento em espiral, um campo de simetria. Coincidência? Ou estamos vendo a mesma verdade se revelando com roupas diferentes ao longo de milênios? Jung dizia que o símbolo não é algo inventado, ele é algo que emerge. Ele vem do inconsciente, não só individual, mas coletivo. Ele nasce quando precisamos de sentido, quando estamos perdidos e uma forma precisa nos guiar. E o Buda brote é uma dessas formas. É um arquétipo visual, um espelho da unidade, um lembrete de que há ordem onde você só vê caos. Vamos a alguns exemplos. Na arte renascentista vemos composições com simetria sagrada, proporções que seguem a sequência de Fibonacci, a mesma que estrutura espirais no Buda brote. Na arquitetura de Stonehenge, na planta do Vaticano, nos mandalas tibetanos, a estrutura é sempre fractal, circular, concêntrica. Mesmo nas visões místicas de quem passou por experiências de quase morte ou estados alterados de consciência, os relatos muitas vezes falam de luzes giratórias, espirais, centros pulsantes, formas que ecoam exatamente o que o Buda brote revela. E aqui está o ponto crucial. Essas semelhanças não são um acaso estético, são pistas de que existe uma linguagem simbólica universal. E essa linguagem está tentando dizer algo. Você pode chamar isso de Deus, de campo unificado, de consciência cósmica, de inconsciente coletivo. Não importa o nome. O importante é que essa ordem está chamando você. E talvez o Buda brote seja a sua chave de entrada. Mas calma, essa chave não serve para abrir um portal físico. Ela serve para abrir o olhar, a percepção, a compreensão de que o mundo é feito de significado, não só de matéria. E aí surge uma nova responsabilidade, porque quando você reconhece o padrão, não dá mais para viver como se tudo fosse aleatório. Você percebe que cada escolha, cada gesto, cada pensamento ressoa no todo. E aí que entra a questão: o que você vai fazer com isso?
Ignorar? Ou usar esse conhecimento para viver em sintonia com a ordem invisível? O filósofo Plotino dizia que o belo é aquilo que revela a unidade por trás da multiplicidade. E se você olhar bem, verá, o Buddha-Brot é belo porque ele revela essa unidade. Ele te convida a se alinhar, a criar, falar, amar, de um jeito que respeite esse padrão profundo. E não é só espiritualidade, é prática. Se você entende que sua mente e o universo são parte do mesmo tecido, então seus pensamentos moldam sua realidade. Sua atenção é uma força criadora. Você começa a ver sentido em coisas que antes pareciam banais. Você sente que está vivendo dentro de um organismo vivo. E mais, você percebe que é uma célula consciente dentro desse organismo. Isso muda tudo, porque agora você entende. O caos é apenas uma forma que você ainda não decifrou. O sofrimento é um chamado para reconexão. A beleza é um lembrete de que a ordem está viva. E o Buddha-Brot é o selo dessa verdade. Então sim, você pode continuar acreditando que tudo é acaso, mas talvez, só talvez, você esteja perdendo a melhor parte da história. A parte onde você deixa de ser um espectador e se torna um portador do padrão. Alguém que age em sintonia com o Unus Mundus. Alguém que cria, que cura, que transforma, porque reconheceu o símbolo. E isso é o início de uma nova jornada, porque como todo bom herói, você recebeu um chamado. Agora só resta saber se vai atender. No próximo vídeo, vamos explorar um novo padrão oculto tão surpreendente quanto o Buddha-Brot, que também conecta a mente e o universo. Então fica por aqui, porque o universo ainda tem muito o que te contar. Agora, talvez você esteja com a mente girando. Se tudo isso for verdade, se a realidade tem mesmo um padrão invisível, e se símbolos como o Buddha-Brot são mensagens do próprio universo, então o que mais está escondido à vista? E se seus próprios pensamentos estiverem organizando o mundo ao seu redor, como ondas moldando areia? O que mais você pode descobrir se começar a enxergar com outros olhos? Talvez existam outros símbolos, outros padrões, outras verdades esperando o momento certo para se revelarem. E talvez, só talvez, o próximo vídeo seja uma dessas revelações. Você vai notar, você vai sentir, porque quando o padrão aparece, não tem como ignorar. Se algo aqui te tocou, mesmo que você não entenda totalmente o porquê, segue esse impulso. Assiste o próximo vídeo. Não importa o tema, porque você não está buscando um assunto, é um despertar. A jornada continua agora. Obrigado por assistir. E te vejo no próximo vídeo.